universo em desencanto. Olá, salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Nós recebemos um e-mail de uma telespectadora, a professora Sandra Helena. Ela começou a ler o livro e não entendeu muito bem, fez uma pergunta. Se uns tantos entraram por uma parte da planície que não estava pronta, foram uns tantos, e hoje tem tanta gente no mundo, se eram uns tantos, que tantos eram esses que deu essa população toda no mundo? Eu gostaria de perguntar ao professor Porfírio por que tem tanta gente, se foram uns tantos. Será que esses tantos eram muitos? É exatamente isso. A narrativa do racional superior no livro Universo em Desencanto, assim, resumindo, para justificar essa pergunta da nossa telespectadora, é a questão seguinte: a descrição rápida e sumária que ele nos faz apresenta da seguinte forma: existe lá em cima uma planície, uma parte do mundo racional, uma planície, onde habita uma infinidade de habitantes, de seres, e na verdade não são seres, depois ele explica, são antes dos seres, é uma outra forma de existir. São habitantes do mundo racional, e uma infinidade deles, e uns tantos, por conta própria, resolveram ou se determinaram a progredir por conta própria numa parte daquela planície. E depois diz que esta parte daquela planície sofreu degenerações e deformações, e aqueles tantos habitantes que ali permaneceram, ou que ali estavam progredindo, sofreram transformações nos seus corpos, e aí todo o processo justificando aí a origem de todo este nosso universo, como sendo o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, animais e vegetais. Quer dizer, isso tudo através de um processo de construções elementares, partindo da energia do chão, que era uma vida, que também ele diz que é um habitante do mundo racional, a planície racional, ele nos qualifica como sendo um habitante, um corpo, um plano, e os tantos habitantes, uma infinidade. Na verdade, quando a gente começa a ler o livro, e eu também me permiti a essa forma, de achar que eram pouquinhos, que eram 3 ou 4, e que daí houve uma multiplicação de seres humanos. Então, de pronto, podemos assegurar, pelo que está escrito no livro, e eu posso assegurar, que ser humano não se multiplica. Os seres humanos não são multiplicados. O que se multiplicam são os corpos de vida daquela planície. A planície, pela divisão que sofreu em água e terra, é que veio fazer a multiplicação. Aí que veio a geração microbiana. Então há uma formação de microbiana no chão, assim nos descreve o racional superior, mas entendam que no princípio o chão é uma massa de energia cósmica pura, limpa e perfeita, que sofre essas degenerações e deformações e por isso passa a ser gerado do chão uma infinidade de vidas do chão. Então aí nós qualificamos que a parte do chão, ela entra em transformações pelas multiplicações de corpos de vidas. Mas os habitantes do mundo racional, que é a parte de cima, esta energia não se multiplica. Os habitantes do mundo racional, uns tantos, continua sendo uns tantos. E aí vem o segredo. O que acontece com a energia destes habitantes? Virtudes. As virtudes se reúnem para formar um foco de luz. Esta é a descrição inicial. O foco de luz age sobre a parte da planície, que degenera e deforma, e aí forma água e terra. E depois, então, essas energias da água e da terra dão formação a todos os demais seres, como estrelas, planetas e etc. Leia o livro, você vai alcançar isso tudo. Mas o que eu quero apenas coordenar aqui no entendimento da nossa telespectadora, que certamente ela está interessada nisso e tem certeza que uma infinidade de outros leitores e os não leitores que me permitam vão compreender por que o Universo em Desencanto tem resposta para tudo. A energia dos habitantes do mundo racional, ela não se multiplica, mas ela se dissemina numa infinidade de formas de vida que se multiplicam do chão. Existe um livro do histórico do racional superior, que ele diz assim: energia racional não se transforma. O que se transforma são os feitos do chão.
os feitos do chão. Ou seja, a multiplicação de vidas é no chão, mas a energia dos habitantes do mundo racional não se multiplica. Então, se entrou uns tantos, vai voltar uns tantos. A questão é, se eles estão disseminados nessa infinidade de vidas, então o que aconteceu com eles? Como é que a origem continua sendo racional? Aí é que entra o racional superior da Terra, que dá origem ao raciocínio. Aí é que entra um entendimento do que é ser gente. Porque se não é, ou melhor, se não estava ali presente um habitante do mundo racional com esta missão de dar origem à classe de animal racional, dar origem ao animal racional, e isto é uma formação muito longa para que possa existir o que nós hoje chamamos de gente, certo? É que ali um habitante, o único que teve a coragem de dar origem a uma forma de vida, e podemos resumir isto apenas fazendo uma comparação. Ele é o dono do raciocínio, Deus, o verdadeiro Deus da humanidade. Por quê? Uns tantos habitantes estão disseminados em extinção na resina e na goma, ou melhor, na água e na terra, nessa infinidade de vidas, porque tudo é de origem racional, um bichinho, um micróbio, tudo é de origem racional, uma árvore, tudo é de origem racional. A energia daqueles tantos habitantes está em toda parte. Como dizem, Deus está em toda parte, mas o Deus que me refiro aqui é os tantos habitantes do mundo racional que estão progredindo por conta própria, que dão consequência ao mundo. Mas existe uma parte em nós que é do raciocínio supremo que origina. Aí é que entra o racional superior da Terra, o verdadeiro Deus da humanidade. Porque tudo que se multiplica aqui no chão, volto a repetir, é consequência dos habitantes que disseminam em todas essas formas de vida, e por isso as formas de vida são cada vez mais degeneradas, menor capacidade de gerar vida, porque a vida dos habitantes é constante, é uma constante universal, que nessa multiplicação de vidas do chão, para que elas possam continuar vivendo, a energia racional vai se disseminando, ela não se transforma, não se esqueçam disso. Então, um único teve a coragem de dar origem ao raciocínio. É aí que surge a função do raciocínio. O que é o raciocínio? Eu apenas faria, nesses termos, uma comparação como sendo um processo ou um protocolo que, para cada habitante que vai se extinguindo e se disseminando, e nós sabemos como foi feito isso, as virtudes se reunindo no sol, o sol aquecendo a goma e a planície, tirando virtudes dali também e reunindo outras virtudes e criando toda essa forma de vivente. Mas o raciocínio, para cada habitante que se extingue, tem um processo, um protocolo, que ali sim está gravado o passado, o presente e o futuro e dá origem ao animal racional. São corpos de energia que estão no espaço. Por isso, aí está o segredo, a revelação da formação do espermatozoide que, incubado no óvulo, pode dar formação a um ser humano, gente. Então está aí, é o raciocínio. O raciocínio é um processo ou um protocolo que cada habitante que se extingue e se dissemina em todas as formas de vida, que reagem para formar o ser humano, porque nós somos formados por todos esses viventes, no final das contas, em termos de causa, mas em termos de origem, uma só. O racional superior da Terra. O raciocínio supremo que dá origem. E o raciocínio supremo criador é os tantos habitantes do mundo racional que se multiplicam naquilo que eles fizeram, que é uma infinidade de corpos de vida da planície, do chão. Mas a energia deles não se transforma, se dissemina, essa é a palavra. Essa noção eu não posso passá-la para você, mas a palavra textual do livro é essa. Então os habitantes, os tantos habitantes estão disseminados em todo o universo, de cima a embaixo, tá certo? Do mais ínfimo micróbio ao mais uma galáxia que a gente tem aí como um vivente do espaço. Neles, em todas essas partes, a energia dos habitantes, de uma forma ou de outra,
através das devidas mecânicas. Isso não é uma coisa assim muito elementar. Mecânica racional, mecânica material, mecânica celeste. Aí são as mecânicas dessa energia se disseminar. Mas tem uma que é a verdadeira mecânica de sermos gente. Raciocínio. O raciocínio é racional e o racional dá o esclarecimento do raciocínio. Então todas essas partículas que estão disseminadas, partículas dos habitantes, estão desintegrados, mas existe um raciocínio que dá origem, então ele corresponde a cada habitante. Por isso que cada ser humano tem o seu raciocínio, e o raciocínio dá a identificação da individualidade que ficou perdida. Então, vamos entender? Uns tantos habitantes perdem as suas individualidades, mas perdem as suas individualidades, perdão. O calor da explanação é essa mesmo, a individualidade. Mas tem uma identidade para isso, que é o raciocínio. Então o raciocínio dá a identidade da individualidade que se perdeu. Por isso é que no raciocínio está a revelação da verdadeira origem da humanidade, porque o raciocínio está no espaço, o raciocínio não está no tempo. E concluo, para quem conhece o Universo em Desencanto, e quando conhecer no primeiro volume, vai encontrar uma lição que diz assim: os reinos da bicharada, céu, terra e água, os 3 reinos da bicharada, e que se desdobram em mais 3, que são o sol, a lua e as estrelas, e que desses se conta mais um reino, que é o reino dos seres, formando aí os 7 reinos da bicharada. E, para resumir, não entrando no assunto, podemos entrar neste assunto até num eventual próximo programa. A deformação dos habitantes do mundo racional se dá em 2 etapas. A deformação espacial, céu, terra e água, e a deformação espaço-temporal, sol, lua e estrelas. E o raciocínio é o ser que faz a união dessas 2 partes, da deformação do espaço e a deformação do tempo. Por isso nós vivemos no mundo espaço-temporal. E o tempo é contado pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Eles são os causadores da deformação do tempo. Sol, lua e estrelas. Como nos diz numa linguagem simples, o racional superior, o sol marca as horas, a lua marca os minutos e as estrelas marcam os segundos. Horas, minutos e segundos da deformação. Mas o raciocínio está antes, está na deformação espacial, apenas. Por isso que quem desenvolve o raciocínio sai do tempo, vê todas as transformações que aconteceram no seu processo, no seu protocolo, e se justifica e vai então reconstruir o corpo do habitante do mundo racional, que se disseminou em todas essas partes. Aí sim, com essa identidade, a recuperação da individualidade que estava perdida. Cada um é cada um tem a sua história, mas para você conhecer a sua real história racional, precisa conhecer primeiro a história do racional superior da Terra. E ele já contou a sua história em mais de 1000 livros. E agora está na hora de cada um de nós saber historiar a sua própria vida, porque todos são diferentes e temos uma eternidade inteira para contar essa história. Mas não se esqueça, o raciocínio é do racional, o raciocínio não é da matéria. Na matéria está disseminada dos habitantes do mundo racional, por isso o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Mas está na hora da gente se conhecer. Voltamos com outros esclarecimentos desse assunto. Eu espero que a professora Sandra Helena tenha gostado da explanação e tenha entendido melhor, e continue lendo e relendo, porque é assim mesmo. No princípio a gente custa entender, mas depois vai abrindo a mente e vai clareando tudo e a gente vai entendendo melhor. Então, o livro é para ser estudado, é para ler e reler. Quanto mais ler, mais vai entender. Espero que você tenha gostado, e outras pessoas também que quiserem se comunicar com a gente aqui no programa, vai aparecer aqui o nosso e-mail para você mandar a pergunta que quiser. Então, mande pergunta para a gente, e obrigado pela sua audiência. Tchau.